Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história. Nossa aula que deveria ser na sexta, né? Só que sexta-feira eu não conseguia gravar por conta do barulho, mas vamos retomar hoje, tá certo? Hoje eu vou da página 11 até a página 17, né? Do capítulo aí de história, tá certo? Peço que vocês prestem atenção, vou dar uma explicada para que vocês possam aí fazer as atividades, tá? São questões, alguns desenhos que vocês precisam fazer referente aos textos, aos temas, tá bom? Nós vimos aí a semana passada a mistura, né, de muitos povos, né, a contribuição aí dos indígenas, dos europeus, dos africanos, para que a nossa sociedade brasileira fosse formada, né? E essa questão da miscigenação, né? Que foi a mistura de vários povos, né? E vocês tinham que colocar aí um desenho ou uma foto, né? Na página 10 aí de um europeu, do indígena africano, um asiático, né? E ver toda essa questão da mistura dos povos e raças, né? E aqui, a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho dos povos indígenas, tá bom? E da questão africana também, tá? Então, eu vou fazer leitura de alguns textos para esse vídeo não ficar muito extenso, porque senão fica muito cansativo também, né? Para vocês ficarem aí assistindo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês observem, façam a leitura em casa. É importante vocês lerem, porque senão vocês não vão conseguir fazer as atividades, tá bom? Eu vou explicar pergunta por pergunta, mas é importante vocês lerem para que vocês consigam aí responder, tá bom? E qualquer dúvida nas leituras, aí vocês me chamem, que a Pro vai sanando a dúvida de vocês na leitura, tá bom? Então, o primeiro textinho, né? Tem 3 parágrafos aí que vocês vão ler na página 11, é esse texto que vem falar um pouquinho dos indígenas, tá bom? Vamos falar exatamente que não sabe-se, né, exatamente quantos grupos indígenas viviam no Brasil, na época do Brasil colônia. Hoje, o tamanho da população dos índios, né, aproximadamente 500 mil, tá bom? Quando os europeus chegaram aqui, né, os primeiros contatos com ele foi com esse povo nativo, tá certo? Então, vocês vão fazer aí a leitura desse pequeno textinho, e vocês vão analisar esse gráfico, tá bom? Que é uma fonte aí que o IBGE passou, né? Adaptado aí no censo de 2010, tá? E aqui, ó, é o Brasil, né? As terras indígenas, situação atual, tá? Das famílias indígenas, tá bom? Então, ó, é determinado por cor, tá, gente, ó? Tupi e rosa. Então, ó, o tupi, ó, tá aqui, ele tá aqui nesses estados abaixo, tá? Aqui em cima, nas áreas litorâneas. O G, ó, amarelo, toda essa região aqui em amarelo, tá? Araquaqui, laranja, ó. Então, vocês vão observar, tá? Cariba, que é uma parte mais cinzinha, tá bom? Aí no mapa, vocês vão observar onde está esses povos morando, em qual região do país. Importante vocês analisarem a cor por inteiro, mas também analisar a cor das bolas que estão aqui, ó, das bolinhas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, essa bola mais aí vermelha, né? Vou falar um pink, né? Um pink, são os grupos isolados. Então, ó, tá aqui também na parte rosa do tupi, tá vendo? Então, é importante vocês analisarem, tá? Não é só o tupi que mora aqui, ó. Aqui também tem uma parte amarela. Quem é? O G, ó. Tá? Também mora aqui. Então, é importante vocês analisarem e observarem que essas tribos também, elas são misturadas. Elas estão localizadas não somente num único espaço, né? Aqui nesse caso, sim, ó. Tá vendo? Aqui nesse espaço só tá o tupi. Mas aqui, ó, tá o tupi e o G, e tem os grupos isolados, indígenas também, tá bom? Então, é importante analisar tanto a parte do quadradinho, quanto a parte das bolinhas também, tá bom? Para vocês saberem aí que tem uma mistura, tá bom? Ó, o Cariri, ó,
verde. Só que nessa área verde está o Cariri morando e está também os grupos isolados, tá vendo? As bolinhas mais vermelhas aí, mais rosa, pink, né? Tá certo? Então é isso que vocês vão analisar fazendo a leitura aqui para poder responder aí as questões da página 12. Vamos lá para a página 12? Olha lá, gente, a página 12, ó. Tem ainda uma parte daquele texto que vocês começaram, né? Falando um pouco que os índios foram escravizados, eles foram dizimados, né? Foram mortos, né? Por guerras e por doenças, além de serem expulsos das suas terras, tá? Muitos povos indígenas foram extintos, morreram, e parte deles teve seus costumes e modo de vida profundamente alterado. Então, muito desses modos de vida dos índios foram alterados pelos portugueses, né? Pelos europeus que aqui estiveram aí para desbravar o país, tá bom? Mas vocês vão fazer a leitura para poder responder aí a 8 e a 9, olha lá, a 8. Observando o mapa, identifique qual era o maior grupo indígena que ocupava o Brasil. Então, você vai observar o mapa, tá bom? Você vai observar a parte que está pintada, a parte de baixo, não as bolinhas, tá bom? Nesse caso, para responder. Então, você vai observar e vai ver qual era o maior grupo que ocupava, né? E ocupa aí o nosso país, tá bom? Aqui no caso, ó, se você observar bem, é a parte rosa, tá vendo, ó? Quem são essa parte rosa aí que ocupa a maior parte aí do nosso país? São os tupis, tá certo? Vamos lá nas 9. Atualmente, eles continuam ocupando essa mesma área, tá? Então, é algo que vocês vão lá, voltar na questão, tá certo? E vão identificar se eles ainda continuam, né? Na realidade, diante os textos e a gente vendo aí que muitos deles foram dizimados, né? Foram extintos, praticamente eles desapareceram, né? Porque, gente, não tem toda essa área de índio, né? Morando em tribos indígenas, né? Se a gente observar e ver as notícias, se a gente faz a leitura aí, né? As leituras anteriores, essa questão da extinção deles, então, praticamente desapareceram, né? Restam ainda alguns que se espalham aí por diferentes regiões antes ocupadas por outros grupos, então restam, né? Então, atualmente eles não continuam ocupando essa mesma área, tá bom, gente? Por quê? Porque foram dizimados, foram extintos. Muitos, né, desses grupos foram extintos, tá bom? Aqui, gente, é uma reportagem, tá? Sobre alguns pedidos dos povos Yanomami, tá? Um dos grupos indígenas do Brasil para a preservação da sua terra. Tá? Vocês vão fazer essa leitura abaixo, tá certo? Do texto e depois vocês vão responder aí as questões, tá? Olha lá. Eu vou fazer aqui a leitura, mas é importante que vocês refaçam também depois para fazer as questões, tá bom? Vamos lá. Líder Yanomami cobra em Berlim, lá na Alemanha, a assinatura da Convenção da Proteção aos índios, tá bom? Olha lá. Davi Copenhaia Yanomami cobra ratificação, ou seja, cobra anulação pelo governo alemão da Convenção Internacional sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Ele critica planos de ONGs europeias de comprar terras na Amazônia para impedir o desmatamento. Então, gente, ele foi lá na Alemanha, ele foi contestar, pedindo anulação aí do governo, por parte do governo alemão, porque esse governo, ele quis e quer, né, comprar aí as terras da Amazônia, tá? Então, para impedir o desmatamento, mas ele sabe que tem outra intenção por trás. Por isso que ele foi lá protestar e falar, anula isso daí, que isso aí não é, né? Não vem contar outra história para mim não, porque eles não querem aí impedir somente o desmatamento, né? Eles querem explorar, que a gente sabe muito bem, né? A intenção, né, de outras
de outros países, né, sobre o nosso país, aí sobre a Amazônia principalmente, né, que é uma riqueza natural, riqueza em minério, em tudo. Então, se foi concretizado aí essa questão dessa compra, aí que acontece? O povo alemão vai ter direito sobre as terras da Amazônia. Eles vão pintar e bordar. E os índios vão ficar como? Essa, certo? O líder e pajé Davi Copenhaia Yanomami encerrou nesta sexta-feira, dia 26/10, uma viagem de 3 dias a Berlim, lá na Alemanha, onde cobrou o governo e de lideranças partidárias alemãs a ratificação, ou seja, a anulação pelo país da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que garante proteção especial aos povos indígenas e tribais. Então, eles querem comprar a Amazônia, querem impedir o desmatamento e dizem eles que querem proteger também aí os índios, né? Será? Nós, os Yanomami, somos um povo de floresta tropical. Sempre vivemos lá e os nossos pajés têm protegido a floresta. Nós, os povos indígenas, e vocês, os brancos, precisamos trabalhar juntos pelo futuro da nossa floresta e do nosso planeta, diz o texto de uma petição entregue à Chancelaria Federal, sede do governo alemão. Então, ele foi lá protestar para que não seja aí vendida as terras, né, da Amazônia. Quem tem que cuidar os índios por direito, né? E ele fala que eles não precisam de proteção. Quem protege são os pajés, é a cultura deles. E se vierem aí estranhos, vamos falar aí de pessoas de outro país, vai acabar com toda essa cultura, vai querer proteger tudo do jeito deles, fazer tudo do jeito deles, assim como a gente já conhece a história, né, do nosso país aí quando foi descoberto. Então ele foi lá protestar, né, por direito, porque a terra é deles, né, e aí eu acredito que não deu-se em nada na questão da compra aí, né? Não houve-se essa compra, tá certo? Então vocês vão fazer essa leitura novamente, tá bom? Que vem falar um pouquinho aí do protesto do índio, tá bom? Lá com os alemães, para que não seja vendido a Amazônia, porque a Amazônia é deles por direito, tá certo? E que também a gente sabe, né, que se existir essa compra, eles vão querer dominar tudo, e aí os índios como é que vão ficar? Então é questão pra gente pensar, tá certo? Vamos lá, marque e pesquise em um dicionário as palavras que você não conhece, depois responda, tá bom? Se você quiser dar uma marcada ou perguntar para Pro o que significa, né? A palavra Pro vai tirando as dúvidas de vocês também aí no nosso canaizinho de comunicação, tá bom? Vamos lá. 10. De acordo com o texto, de onde é o povo Yanomami? Tá no texto, tá, gente? Tá fácil, tá bom? Da onde é esse povo? Falei várias vezes aqui, né? Ó, das terras na Amazônia, não é? É um povo lá, é uma tribo da Amazônia, tá certo? Vamos lá na questão 11, ó. Ainda com o acordo dessa reportagem, tá? Qual era a missão do líder Davi Copenhaia Yanomami na Alemanha? Qual era a missão dele, gente? Pedir a anulação, né? A anulação do governo alemão sobre os direitos dos povos indígenas, porque ele queria comprar a terra e, além disso, ele queria ter direito aos povos indígenas. Então, ele foi lá pedir essa anulação. Anulação da compra das terras da Amazônia e anulação sobre os direitos dos povos indígenas, tá bom? Na carta entregue ao governo alemão, o líder Yanomami tem uma proposta para o futuro da floresta e do planeta. Qual é essa proposta? Ele faz uma proposta lá no final do último parágrafo, não é? Que ele fala assim, ó, que eles precisam o quê? Trabalhar o quê? Juntos, né? Pelo futuro da floresta e pelo nosso planeta. Aí sim, precisa-se o quê? Um trabalho em conjunto pelo futuro da floresta e pelo futuro do planeta. Mas não um alemão chegar e comprar as terras da Amazônia e também achar que tem o direito sobre os índios, né? Porque aí vai virar aquele pandedê que a gente já sabe, que já conhece aí um pouquinho da história, né? Quando os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram com os índios, né? Eles aprisionaram,
eles fizeram os índios, muitos índios de escravos, aqueles que não quiseram ser catequizados pelos jesuítas, né? Então iam sofrer tudo de novo, né? Nós de vez está andando para frente, a gente ia retroagir tudo de novo. Então, a proposta dele é essa, que eles trabalhem em conjunto, juntos, pelo futuro da floresta e pelo futuro do planeta, tá bom? Pesquise mais sobre o povo Yanomami. Onde ficam suas terras? Quantos são e como vivem? Compartilhe com seus colegas o que descobriu sobre eles. Então, você vai fazer essa pesquisa, tá bom? E vai escrever onde vive esse povo Yanomami, onde ficam as terras deles, quantos são hoje, né? E como eles estão, tá bom? O amigo Google, ele dá uma ajudinha aí para vocês fazerem essa pesquisa, tá certo? Vamos lá? Vamos fazer aqui a leitura, ó. Vamos ler uma lenda indígena da Amazônia, a lenda da Vitória Régia, tá? Então, vocês vão fazer a leitura aí na página 13. A leitura tá bem fácil, tá, gente? É uma leitura gostosa de fazer sobre a Vitória Régia. E nós vamos aí para a página 14, ver as atividades sobre a Vitória Régia, ok? Façam a leitura para poder fazer as respostas, tá bom? Vamos lá. Página 14, gente, tá bem fácil, olha lá. Vocês vão fazer um belo desenho para ilustrar a lenda da Vitória Régia aqui nesse quadro, tá certo? Aqui tem um dicionário, né, um vocabulário sobre o que significa a palavra êxito lá no texto, que é sucesso, né? E resplandecente, que significa brilhante, tá bom? Então, vocês vão, depois que faz a leitura da Vitória Régia, vocês vão fazer esse desenho aqui na página 14, na atividade 14, tá bom? E aqui tem uns códigos que vocês vão escrever. Cada desenho significa uma letra e vão decifrar aí um código, né? Para descobrir um hábito muito saudável que aprendemos com os indígenas, tá bom? Então, vocês vão fazer aí o enigma, né? Dos indígenas, tá bom? Então, assim, esse desenho significa o quê? A letra T, a bandeira, O. Então, você vai colocar bomba, M. Olha lá. A mãozinha, cadê a mãozinha? A também, ó. A, né? M e A. E um estilo um solzinho, R. Então, já decifrou. Então, você vai colocar as letras correspondentes ao enigma, aos desenhos, tá bom? E vai ver que frase que vai dar aqui na página 14, tá certo? Vamos lá fazer a leitura aí dos povos africanos na página 15 e depois fazer as atividades da página 16 e 17. Gente, a página 15 vem falar um pouco sobre a questão dos africanos que foram trazidos, né, como escravos aqui para o nosso país aí no século XVI e entre o século XVI e XIX, né? E aí vocês vão fazer a leitura também, tá certo? Tá fácil, um texto tranquilo, fácil para fazer a leitura, tá? Então vem falar um pouco da escravidão, tá? Que homens, mulheres e crianças que vieram trabalhar aí nas plantações da cana-de-açúcar, do café, na mineração do ouro, tá bom? Muitos africanos, a questão dos muitos africanos não terem aceitado aí a escravidão, tá? Alguns foram trabalhar trabalhar dentro da casa, né, dos donos aí das fazendas de cana-de-açúcar, café, tá? Outros trabalhavam fora mesmo, no trabalho braçal, trabalho muito duro, né? Muitos que fugiam, se revoltando, tá? Que eles iam para os quilombos, né? Que eles tinham um quilombo, era como se fosse um exército, né? Lembra que eu já falei isso para vocês? Onde passavam a viver em liberdades, né? Um pouco entre aspas, né? Liberdade não, porque eles não podiam sair dali, porque se eles saíssem dali também, eles eram capturados, tá? Os outros eram capturados por vários capitães do mato. Capitão do mato eram pessoas que capturavam os escravos que fugiam, e eles eram castigados com açoite, com chicote, né? Prisão, maus tratos, enfim, gente. Façam a leitura, tá bom? Desse texto aí da página 15.
para poder entender a reportagem que virá aí na página 16, tá bom? Aqui vem falar um pouco aí que o racismo virou um crime inafiançável e imprescritível em 1988, com a promulgação da nova Constituição, tá certo? Então, racismo, todos nós sabemos que é crime, tá certo? Então, aqui tem um vocabulário, tá? E vocês vão realizar a leitura, tá bom? Vamos lá para a página 16 para ver a reportagem? Olha lá, gente, na página 16 a gente vai ter um texto, né? Não é um texto, é uma reportagem, tá? Que vem falar isso o abismo entre brancos e negros não diminuiu, diz Ipéia, tá certo? Significa abismo, buraco, tá bom? Entre negros e brancos não diminuiu. Então, vem falar um pouco, tá? Dessa questão aí do abismo, né? Entre pessoas negras e pessoas brancas, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura também, tá certo? Ó, são 4 parágrafos só. Então, texto fácil de ler, não tá difícil, tá bom? Para que vocês possam aí responder as questões até a página 17, tá bom? Eu vou explanar cada uma dessas questões com vocês aqui, eu já li o texto, tá? Para que vocês possam também depois responder, olha lá. Aqui tá pedindo pra gente fazer um debate, só que a gente não tá em sala de aula, né? Infelizmente, pra gente fazer esse debate, mas nós vamos direto para as questões, tá bom? A manchete dessa notícia é: abismo entre brancos e negros não diminuiu. O que significa então a expressão Brasil branco e Brasil pobre? Tá bom? O que significa essa expressão quando o texto ele vem colocar aí esta expressão, né? Quando ele fala assim, o Brasil branco, né, gente? Ele vem falar um pouco que o Brasil é representado por uma população rica, o Brasil branco. Que a sua maioria desses ricos, eles são brancos, né? E o Brasil pobre, ele é representado principalmente pela população negra. Então, esse é o significado, tá certo? O Brasil branco é o Brasil representado pela população rica. Isso aqui segundo o texto, tá, gente? Cada um tem sua opinião. Deixar bem claro aqui, tá certo? E dentro do contexto aí da reportagem, o Brasil pobre, ele é representado principalmente pela população negra, ok? Então, essa é a questão e a resposta aí da questão 16, tá bom? Quando vocês lerem aí o texto, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Vamos lá na página 17, questão 17, tá? Uma das formas com que o texto destaca a desigualdade racial, ou seja, a desigualdade de cor, de pele, gente, refere-se à educação. Transcreva da reportagem um trecho em que podemos observar isso, tá bom? Então, você vai lá no texto, no qual ele destaca a desigualdade racial, refere-se ao quê? À educação, tá? Então, no texto tá assim, ó, no acesso à educação, acabam tendo reflexo também no rendimento médio, tá? Vamos procurar lá no texto. Olha lá, gente, tá aqui no terceiro parágrafo, tá? Ó, no acesso à educação, você precisa transcrever para lá, para a questão 17, acabam tendo reflexo também no rendimento médio, sendo que, segundo o presidente do Ipéia, os brancos recebem em média salários que são o dobro pagos aos negros, ok? Então, aí a questão da distorção no acesso à educação, tá bom? Então, está aqui nesse parágrafo terceiro aqui, tá? A questão aí 17, tá? Vamos voltar nela lá, ó. Uma das formas com que o texto destaca a desigualdade racial refere-se à educação. Transcreva da reportagem um trecho que podemos observar isso. Então, vem aqui no parágrafo terceiro, no terceiro parágrafo,
e você vai transcrever. A distorção no acesso à educação acaba tendo reflexo também no rendimento médio, sendo que, segundo o presidente do IPEA, os brancos recebem em média salários que são o dobro dos pagos aos negros, tá bom? Isso segundo o texto, tá bom? Então vocês vão escrever aí esse parágrafo aqui na questão 17, que vem falar aí a questão dessa desigualdade, a questão também do estudo, do acesso à educação, tá bom? 18. O que quer dizer a frase nascer negro no Brasil está relacionado a uma maior probabilidade de crescer pobre, tá bom? O que quer dizer isso? Gente, essa frase, ela é bem delicada, né, esse assunto. E seria legal se a gente tivesse em sala de aula para se fazer um debate mesmo, né? Então, está relacionado aí a maior probabilidade em nascer negro no Brasil. Por quê? Porque os negros, em sua maioria, nascem nas camadas mais pobres, né, da sociedade. Isso já desde do Brasil colônia, desde a época que foi sancionado lá a Lei Áurea, né, da libertação dos escravos, que esses escravos, o que aconteceram com eles? Eles ficaram à margem, a sociedade deixou eles à margem, sem emprego, sem casa, sem nada, foram libertos. Liberaram ele das senzalas, das prisões, e não deram assistência nenhuma. E o que aconteceu com esse povo, com esses escravos, né? Eles foram para as encostas, eles não podiam nem morar lá na cidade onde estavam lá as fazendas, né, os barões, os senhores do engenho. Por quê? Porque eles não queriam. Eles não queriam. Então, o que acontece? Eles foram para as encostas e aí foram dadas, assim, as primeiras criações do quê? Das favelas, das comunidades. Então, eles foram para os morros mesmo, morar nos morros. Na cidade, quem moravam era só os nobres, né? Agora, os escravos que foram libertos, esses nobres não queriam ali, circulando na região, não. Então, eles foram morar mesmo nos morros, nas encostas, né? Formando aí as favelas, tá? E aí o texto ele vem falar isso, essa questão da probabilidade aí, né? De crescer pobre quando você nasce negro no Brasil. Essa questão mesmo que os escravos, assim como os negros, né, consequentemente, foram deixados à margem da sociedade, né? Mas eu sempre falo para os meus alunos, nada que um estudo, né, que muitas vezes a gente correr atrás do que nós queremos, sane essa questão, né? A gente não pode simplesmente, eu falo a gente porque a Pro, ela é descendente, né, de escravo, eu sou descendente de escravo, e de índio também, né? Eu já falei isso para vocês, acho que em sala de aula, mas a Pro ela correu atrás, a Pro não ficou ali, né? Encostada, vamos falar assim. A gente tem que correr atrás, né? Dos nossos direitos, do que é nosso. Então, o que quer dizer aí? Nascer negro no Brasil está relacionado à maior probabilidade de crescer pobre. Por quê? Porque o negro ele foi deixado à margem da sociedade, tá? É isso que eu tô falando. Essas pessoas, né, não tiveram muita possibilidades de estudar, né? E a questão também do preconceito na sociedade. Eu já sofri muito preconceito na minha vida, mas eu sigo em frente. Eu não fico ali me apegando, né, naquele preconceito daquela pessoa, que a pessoa acha da cor da minha pele, acha do meu cabelo. Eu sigo em frente, eu sou muito bem resolvida com essas questões, graças a Deus. E eu falo para os meus alunos também, segue em frente. Então, essa frase, ela vem falar um pouquinho disso tudo aqui que eu tô falando para vocês agora, né? Está relacionado à maior probabilidade de crescer pobre. Por quê, gente? O que quer dizer isso? Quer dizer que o negro, né, ele foi deixado à margem lá nos tempos do Brasil colônia. E isso veio se arrastando até os dias de hoje, tá? Não que o branco também não tenha a probabilidade de nascer pobre, também nasce, né? Nasce também. Né? A gente não pode aqui também, só estamos falando aqui de um texto sobre a escravidão, sobre, né, a questão do abismo aí, mas eu conheço muitas pessoas, né, que são brancas e são pobres também, porque essas pessoas, tudo, gente, tudo isso foi deixado que à margem da sociedade, tá? A margem o quê? Marginalizada, a sociedade faz de conta que não enxerga esse povo,
não enxergam esse povo que precisam de uma assistência maior, precisa de uma educação melhor, precisam de muitas coisas que não é oferecido a esse povo, tá bom? E aqui eu coloco tanto os negros e os brancos, tá bom? Então é isso, tá? Essa frase quer dizer isso, tá? Quer dizer que a sociedade, né? O negro, né? A sociedade negra em si, ela foi deixada aí à margem da sociedade já desde o Brasil colônia, certo? Ela foi excluída, ela foi extinta, e aí com ela veio aí a questão do preconceito racial, né? E, enfim, tá bom? E muitas outras coisas que a Pro não vai nem entrar agora nesse contexto do texto, tá bom? Vamos lá para página não. Para a questão 19, olha lá. O Brasil foi o último país do mundo a decretar o fim da escravidão, tá vendo? No dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, tá bom? Essa lei, gente, ela deu direito aí à liberdade dos escravos. Porém, eles foram libertos, mas como a Pro disse, foram deixados à margem. Ninguém ofereceu emprego para eles, ninguém ofereceu casa para eles, ninguém ofereceu nada. Eles tiveram que se virar. E esse se virar de muitos escravos foi o quê? Subir para as encostas, para os morros e criar aí as primeiras favelas, tá certo? E aí eles tinham que se virar sozinhos, porque muitos só queriam um trabalho escravo, não queriam oferecer um trabalho remunerado para esse povo que tanto contribuiu aqui para a nossa cultura, tanto contribuiu para a construção aí do nosso país, tá bom? Faça as contas e responda há quantos anos foi abolida a escravidão do Brasil. Então, você vai pegar 2020 menos 1888 e vai ver há quantos anos foi abolido aí, né, a questão da escravidão do Brasil, tá certo? Então, é só fazer a conta, tá? 2020 menos 1888, para você ver quantos anos foi abolida a escravidão do Brasil. Vai dar aí em torno de 132 anos, 133. Só dá uma olhada, faça a conta e responda, tá bom? Na questão 19. Vamos lá para as últimas questões. A libertação dos negros, dos escravos, um fato ainda recente da nossa história, não apagou os problemas deixados por séculos da escravidão, né? O que eu falei, isso vem se arrastando, infelizmente. Já vimos como, até os dias de hoje, os níveis de pobreza e analfabetismo na sociedade brasileira são maiores entre a população negra, isso segundo o texto, certo? Pense, discuta aí com os seus colegas e responda as questões a seguir. Na sua escola, há mais branco, índios ou negros? O que tem mais na nossa escola? Pensando na nossa sala de aula. Existem uma miscigenação boa na nossa sala, né? Tem uma mistura boa na nossa sala, né? Não tem só branco, não tem só índio e não tem só negro, né? Existe uma mistura. Então, agora olhando todo o contexto da escola, o que há mais? Branco, índios ou negros? Aí vocês vão responder, tá bom? Resposta pessoal de vocês, tá? Analisando aí o contexto da nossa escola. A população do seu município já elegeu um prefeito branco? Sim. E um negro? Eu, particularmente, eu não sei, tá? Se na história da cidade de Cajamar existiu algum prefeito negro, tá bom? Mesmo porque eu sou moradora aqui do bairro faz poucos anos, né? Então, assim,